Bom dia, gente. Hoje, então, a nossa live sobre ciência e tecnologia no Rio de Janeiro. Começar agradecendo a participação do professor Roberto Lerner, do deputado e também professor Valdeir Carneiro, e de Verusca Simões, professora aqui da casa e nossa colega da diretoria. Bom, eu vou fazer rapidamente aqui uma introdução e depois eu já passo a palavra. A gente pensou em ouvir o professor Valdeir, o deputado Valdeir Carneiro, posteriormente ao professor Roberto Lerner, e a Verusca vai trabalhar alguns pontos, sintetizando também as duas falas. Os dois convidados que nós temos aqui hoje, os três, na verdade, né, mas os dois convidados que não são da casa, né, nós queremos agradecer a disponibilidade da participação. O professor Roberto Lerner é titular da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, professor colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes e ex-reitor da UFRJ. Lembrando que o livro mais recente do professor Roberto Lerner, junto com outros autores, é o Futurice, Ataque à Autonomia das Instituições Federais de Educação Superior e Sua Rejeição ao Mercado. O deputado estadual Valdeir Carneiro é ex-secretário de Ciência e Tecnologia, ex-vereador por Niterói, professor da UF e é absolutamente atuante na pasta de Ciência e Tecnologia, entre outras pastas na LERJ, e por isso nós agradecemos muito a participação dos dois. E a Verusca, é professora associada aqui da casa, trabalha no Laboratório de Cognição e Linguagem, possui doutorado em Filosofia pela UERJ, mestrado e graduação pela UFRJ. O tema de hoje nos leva um pouco a discutir a situação recente das universidades no Brasil, os ataques que iniciaram muito antes do atual governo, ataques às formas, aos recursos, ataques às ciências humanas, e é importante a gente fazer essa discussão. Um outro ponto que eu acho essencial é o tipo de desenvolvimento, ciência e tecnologia que nós devemos defender para pensar em um país soberano e não em um país que depende de uma agenda capitalista para que faça pesquisa, extensão e tenha condições de autonomia para a realização daquilo que nós fazemos, ensino, pesquisa e extensão. Dito isso, não me alongo e passo a palavra ao deputado Valdeir Carneiro. Muito obrigada. Muito bom dia. Tiane Silva, que faz a mediação desse debate, desta conversa. Saúdo também o professor Ricardo Nóbrega, que está nos bastidores, né? E também a nossa Verusca Reis, professora também. E ao saudar os três, saúdo a luta, enfim, a força, capacidade de formulação e de mobilização da ADUENF, importante associação de docentes de universidade pública, da UENF, aqui no Rio de Janeiro. Quero saudar também meu querido amigo professor Roberto Lerner, querido companheiro de várias jornadas, por quem tenho especial carinho e admiração. E quero agradecer, é claro, o convite para participar deste encontro, saudar a iniciativa e dizer que, em primeiro lugar, a pauta para a ciência, para a tecnologia, para a inovação no Rio de Janeiro não é uma pauta fácil neste momento. Em primeiro lugar, porque o Brasil está sob um governo federal, que sistematicamente age para depreciar a ciência e as instituições científicas nacionais, né? Nós temos vários exemplos, né, tangíveis, objetivos, de como o governo Bolsonaro, o governo de matriz fascista de Jair Bolsonaro, denega a ciência, os cientistas e as instituições acadêmicas e científicas brasileiras. Por exemplo, quando nós tivemos a demissão sumária do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, importante instituição científica nacional, em função
da rejeição do governo Bolsonaro aos estudos desse instituto que revelavam avanços importantes no desmatamento da Amazônia brasileira desde o golpe de Estado de 2016. Nós tivemos, quando estava ainda ministro do governo Bolsonaro, o deputado Osmar Terra, uma atitude absolutamente inaceitável por parte desse senhor, que decidiu desautorizar, avocando para si esse direito, decidiu desautorizar estudos realizados pela Fiocruz, que, aliás, completa 120 anos, toda a nossa homenagem à Fiocruz e também ao FRJ por seu centenário, mas esse então ministro decidiu negar estudos feitos pela Fiocruz sobre sobre o tema da dependência química, porque esses estudos rejeitavam, com dados empíricos, com análises bem fundamentadas, rejeitavam a linha policialesca, a linha pelo viés da segurança pública, com a qual o governo Bolsonaro pretende tratar o tema da dependência química. Também temos por parte, e aí é assombroso, não é? Por parte do Ministério da Educação, aí sim, ataques sucessivos por parte do Ministério da Educação, que deveria ser o principal zelador e protetor, enfim, e curador, diria, das instituições federais de ensino superior. Nós temos, ao contrário, por parte do Ministério da Educação, sistemáticos ataques às universidades federais. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de onde falamos, nós temos 3 intervenções diretas do governo Bolsonaro, que, estuprando a autonomia universitária, decidiu não respeitar a escolha da comunidade universitária para a designação dos seus respectivos dirigentes. É o caso do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, cuja diretora-geral eleita, a professora Solange Rocha, não foi nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro. É o caso do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, o Cefet, cujo o diretor-geral eleito, professor Maurício, não foi designado pelo governo Bolsonaro, que nomeou um interventor que veio do Rio Grande do Sul, que jamais tinha posto os pés no Rio de Janeiro, no Cefet, e, em seguida, um novo interventor, sob a alegação de que há uma sindicância em curso no Ministério da Educação, que nunca acaba, que nunca tem resultado, que não tem nenhuma transparência. Também é o caso da Unirio, cujo reitor eleito, o professor Leonardo Castro, também não foi designado pelo presidente da República, enfim, num processo, aliás, gravíssimo na Unirio, que abriu um precedente que, desde a primeira experiência de eleição direta de reitores nas universidades federais, nós não tínhamos ainda conhecido. Sim, sob o governo Fernando Henrique Cardoso, foram vários os casos de reitores eleitos que não foram nomeados, mas pela primeira vez, nessa experiência da Unirio, um reitor foi nomeado sem sequer ter participado do processo de consulta direta à comunidade acadêmica da Unirio, como aconteceu agora. Então, assim, essa é uma forma, mas não é só isso. O governo federal deprecia o esforço de pesquisa, o esforço científico das universidades federais. Do próprio presidente da República nega, já negou claramente que não se faz pesquisa nessas universidades, quando nós sabemos que o essencial da produção científica brasileira decorre da participação direta de universidades públicas e institutos de pesquisa públicos, de modo geral, com algumas exceções do setor privado, mas nós sabemos que na história da evolução do ensino superior brasileiro, o setor privado jamais deu precedência, jamais quis fazer investimentos no campo da pesquisa e da pós-graduação, com exceções. Então, assim, é um cenário muito difícil para a ciência, para as instituições científicas e de pesquisa do Brasil, públicas, nesse contexto. No Rio de Janeiro, o cenário tem um componente adicional de agravamento, eu diria, tendo em vista que as universidades estaduais não desfrutam de autonomia universitária até hoje. Aliás, mais um episódio agora, quando o governo Witzel, que iniciou a sua trajetória associado e alinhado ao bolsonarismo, é bom que se lembre, o Witzel se elege em 2018 para o governo do Estado alinhado com o bolsonarismo. Eu me lembro que no segundo turno, pateticamente, os dois candidatos no segundo turno, tanto o Witzel quanto o Eduardo Paes, tentavam disputar, por assim dizer, vinculações e proximidades com o bolsonarismo. Witzel ganhou a eleição, assume o governo com uma pauta muito alinhada com o bolsonarismo, inclusive criminalizando a pobreza, cooperações sucessivas em áreas populares, operações militares em áreas populares, matando gente, enfim, como voltou a acontecer recentemente, inclusive. E em relação às universidades também,
tentou fazer com que deputados da sua base puxassem uma CPI contra as universidades estaduais, como se as universidades estaduais precisassem de investigação. Elas precisam de investimento, isto sim, né? Mas continuam os problemas, mesmo com o Witzel tendo se distanciado de Bolsonaro e tendo depois eles têm se tornado depois desafetos, e agora estão em rota de colisão frontal. Entretanto, isso não mudou, de modo geral, a questão da autonomia universitária no caso das universidades estaduais. Agora mesmo, nós estamos vivendo um episódio que nós estamos tentando reverter na Alerj, que é um corte de gratificações, um corte de adicionais, feito não só sobre servidores da SEDUC, como também sobre servidores das universidades estaduais, um corte feito sem anuência dos reitores, sem diálogo com os reitores, um mero comunicado, vejam vocês, um mero comunicado de uma superintendência de gestão de pessoas teve força suficiente para suspender gratificações adicionais que vinham sendo pagos por força de lei ou por força de decreto aos servidores docentes e técnico-administrativos das universidades estaduais. Então, assim, é um momento difícil para o Brasil, mas nós sabemos também que isso se insere num contexto, e eu queria puxar esse fio agora, o governo Bolsonaro, que é um governo, como eu já disse, de matriz fascista, aparentemente tosco, né, produzindo pérolas e atrocidades diariamente, como naquela reunião ministerial, que parecia mais uma reunião de gangue do que uma reunião ministerial, mas, de qualquer maneira, este governo está a serviço dos interesses do capital internacional. É bom que se lembre. E daí vem a sua força também, não apenas dos cerca de 30% que ele ainda mantém de apoio popular, e isso não é desprezível, mas também, como dizia o Roberto em off, antes de nós começarmos, o andar de cima e, sobretudo, os interesses e as perspectivas do grande capital, do capital transnacional, seguem dando sustentação ao governo Bolsonaro. A agenda do ministro Paulo Guedes, né, seu titular da economia, é uma agenda completamente identificada, integralmente identificada com a perspectiva do grande capital, ou seja, significa arroxo do serviço público brasileiro, serviço público federal, significa entrega sistemática das nossas principais reservas de riqueza e potencialidades estratégicas. Não é à toa que ele se refere ao Banco do Brasil como porra, né, na reunião. Temos que vender logo esta porra. Eu acho que esse palavrão, essa palavra de baixo calão, é perfeitamente simbólica da forma pela qual o governo Bolsonaro e o seu ministro da Economia percebem, né, o que significa o significado desses ativos que o Brasil tem, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, entre outros, nesse setor apenas, para ficar nesse setor da área financeira. Então, é bom a gente entender também que, consequentemente, por conta desse projeto entreguista e subalternizado aos ditames e interesses do capital transnacional, é lógico que o governo Bolsonaro não tem um projeto de soberania. E não há soberania em país nenhum do mundo que não seja lastreada em investimentos sistemáticos e duradouros em ciência, tecnologia, inovação, formação de quadros. Consequentemente, se é um governo de matriz com a perspectiva entreguista, sem compromisso com a soberania, é lógico que a área de ciência e tecnologia e também nesse balaio, os campos da educação e da cultura, esse tripé que forma o essencial do pensamento crítico, reflexivo, enfim, essas áreas vão sendo cada vez mais subalternizadas no âmbito do governo federal. Recentemente, inclusive, tivemos problema, e estamos vivendo ainda problemas com a portaria da CAPES, que mudou completamente as regras para pagamento de bolsas e taxas de bancada aos programas de pós-graduação, virando um jogo que já estava pactuado recentemente. Ministério da Ciência e Tecnologia excluindo de suas prioridades o campo das ciências humanas e sociais, enfim. Então, é um conjunto de elementos que nos permite ver e analisar que este é um dos momentos mais críticos e mais difíceis para o campo científico brasileiro, mais difícil, muito mais difícil até do que aquele que enfrentamos, sobretudo no setor público, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que organizou a agenda neoliberal no Brasil. É bom que se diga, foi que ela não começou Fernando Henrique Cardoso, mas o governo FHC estruturou, né, deu régua e compasso à execução de políticas públicas sob a égide do neoliberalismo, mas agora nós temos um cenário muito pior. É o ultraliberalismo, uma subalternização completa do Brasil aos interesses do capital internacional e, consequentemente, uma repercussão dramática, muito dura,
para o campo científico, para as universidades, para os institutos de pesquisa, para os pesquisadores, para os cientistas, homens e mulheres que produzem ciência no Brasil. E concluo dizendo, mesmo na pandemia, né, a maior crise sanitária que o mundo conhece desde a eclosão da gripe espanhola no início do século passado, uma crise sanitária, uma crise humanitária, mesmo na pandemia, o governo Bolsonaro segue a sua toada de negação da ciência, de rejeição da ciência, e, portanto, recusando-se a orientar a população a seguir as orientações, as recomendações das autoridades sanitárias internacionais e nacionais e dos pesquisadores da comunidade científica da área da saúde, de infectologia, de epidemiologia, que orientam claramente que, até o presente momento, a melhor forma de conter a curva de contágio segue sendo o cumprimento das medidas de isolamento social. Não há uma vacina, não há uma terapêutica medicamentosa garantida pela ciência ainda, então a melhor forma de nos prevenir e de evitar que o contágio que no Brasil explodiu, seja contido, é o cumprimento das medidas de isolamento social. Ora, o Bolsonaro faz o contrário, faz questão de dar exemplos pessoais e, como líder, e com muito apoio popular ainda, esses exemplos dele alcançam muita gente, né? Na verdade, anti-exemplos, faz questão de dar essas demonstrações de que pode andar à vontade, pode se aglomerar, pode conversar, pode comer pastel, passar a mão na boca, enfim. Então, ou seja, até neste momento crítico, a ciência brasileira é negada por esse governo, não só fascista, mas, diria, também por isso, anticientista e adversário da ciência. Então, não é um cenário fácil, é um cenário muito difícil para dirigentes universitários comprometidos com as suas instituições, para a comunidade científica como um todo, para os movimentos sociais das universidades, associações de docentes, associações de servidores técnicos e administrativos, movimento estudantil. Portanto, eu diria que é um estágio não apenas difícil, mas crítico, muito crítico, que vive o campo científico brasileiro nesse contexto. Obrigada, Valdec. E também lembrar que, nesse momento, as universidades seguem trabalhando, pesquisando, fazendo o que elas sabem fazer. Então, agradecer também a sua luta à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e nós seguimos lutando, e passo a palavra ao professor Roberto Lerrer, para que ele faça a sua fala. Já muito bom dia a todas e todos, muito bom estarmos juntos aqui nesta manhã. Saudar de forma muito especial a DOENF, importantíssima seção sindical que, mesmo nos momentos mais difíceis, mais complexos, desenvolveu um trabalho extremamente construtivo em defesa da universidade. Então, agradeço muito toda a diretoria, o coletivo, enfim, que constrói a DOENF. Muito bom, Luciane, estarmos aqui juntos, Verusca, meu também amigo, querido Valdec, ótimo também compartilhar essa manhã contigo. Saudar o Ricardo que aí está construindo aí a viabilidade técnica dessa atividade, e todos que estão nos acompanhando. De fato, temos um quadro muito específico no Brasil de hoje em relação à universidade, à ciência e tecnologia, particularmente difícil, porque estamos inseridos no que a extrema-direita mundial denomina de uma guerra cultural. E essa guerra cultural, ela, no Brasil, assume uma configuração muito preocupante, que é justamente a combinação perigosa de uma perspectiva de autocracia. Nós vivemos um golpe no Brasil em 2016, que foi instituído justamente com o propósito de aprofundar contrarreformas, emenda 95, flexibilização laboral, destruindo direitos sociais que estavam com muita dificuldade ainda materializados, inscritos na Constituição Federal de 88, mas agora com um elemento novo, em que a autocracia está sendo combinada com uma lógica de guerra cultural de matriz neofascista. E nessa perspectiva da guerra cultural, o ponto mais acentuado
não apenas no Brasil, temos visto isso também com Steve Bannon, é justamente a proposição de que a ciência deve ser requalificada, ressignificada como uma ficção verbal. Esta é a lógica subjacente ao que estamos vendo hoje com o tema da cloroquina. Toda a ciência mundial indica que não há elementos que comprovem, que sustentem, que corroborem o uso como um medicamento eficaz para o tratamento e prevenção, mas o presidente da República afirma o seu direito a ter uma opinião pessoal e, ainda que tenha que demitir 2 ministros da saúde, que não se notabilizam por uma perspectiva de saúde pública, impõe um protocolo que recomenda, incentiva e difunde um uso não científico de um medicamento. E é importante que nós não percamos de vista que isso está inserido dentro dessa perspectiva da guerra cultural, perspectiva esta que tem como horizonte, tem como meta a completa liberalização, flexibilização, desregulamentação, desmonte, destruição de qualquer direito trabalhista, como assinala de maneira muito adequada o professor Ricardo Antunes, um dos mais importantes estudiosos sobre o trabalho no Brasil. O objetivo do bolsonarismo é a flexibilização completa dos direitos trabalhistas, de modo que nenhum setor público, privado, trabalhos de maior complexidade simbólica, trabalhos que podem ser conceituados como trabalhos simples, também todos, trabalho complexo, trabalho simples, todo trabalho esteja desregulamentado. E essa é a, digamos, motivação que leva os setores dominantes, mas também muitas frações burguesas intermediárias. Aqui temos visto setores comerciais que atuam, né, burguesias que atuam no setor comercial e em outras áreas, enfim, todos muito empenhados em viabilizar esse projeto de destruição. O perigo é que tudo isso está sendo feito dentro de uma perspectiva fascista, que, como nós temos visto hoje no Brasil, acentua a negação da vida, banaliza a morte, celebra a morte. Quando indagado, presidente, mas já são 5 mil mortos naquela ocasião, o presidente simplesmente disse, sim, e daí? Esta banalização, enfim, está inserida dentro de uma lógica de morte e destruição. E é óbvio que nesse ambiente nós não temos perspectivas para o desenvolvimento das políticas de ciência e tecnologia. Como assinala de forma brilhante Antônio Gramsci, a ideologia não está inscrita no terreno das ideias, no mundo das imagens mentais, das representações de pensamento. A ideologia tem uma expressão material, e como já foi aqui lembrado pelo Waldeck, as políticas de ciência e tecnologia estão sendo profundamente redesenhadas em nosso país, redefinidas em nosso país, justamente para acentuar a característica de que, sendo uma ficção verbal, é algo que não pode ser considerado estruturante e relevante para os povos e para o país. As mudanças na CAPES, as mudanças no CNPq, as mudanças na forma de apresentação de editais, de apoio à pós-graduação, tudo isto está incidindo hoje como ferramentas de destruição, como se fosse uma Caterpillar, uma máquina destruidora de florestas, estão destruindo tudo aquilo que diz respeito às bases da ciência e da tecnologia em nosso país. E é importante destacar que não é apenas um ataque, o que já seria muito grave, às ciências sociais e às humanidades. É o conjunto da ciência, como nós temos visto nas questões relativas à Amazonas,
a região amazônica, temos visto isso na questão dos povos indígenas, nas questões socioambientais, e assim vai sucessivamente. Aliás, o ministro da Saúde, que não merece esse nome, enfim, de ministro, mas, enfim, o destruidor, do Ministério do Meio Ambiente, o Salles, afirma que temos que aproveitar a oportunidade aberta pela pandemia para podermos avançar na destruição da legislação ambiental. Então, é neste ambiente que nós estamos lidando com um tema de enorme dificuldade, que é a defesa da educação pública, da ciência, da tecnologia, da cultura, porque não existe desenvolvimento científico e tecnológico sem um ambiente cultural vivo, vivaz, pulsante, vibrante. Não casualmente, todos os dirigentes da área cultural são dirigentes que estão imbuídos desta missão destruidora a favor da morte, da guerra cultural e do ataque à cultura, à ciência, à arte, enfim. Infelizmente, os exemplos que citam, que reivindicam Goebbels ou celebram a ditadura militar, como aquela atriz que até poucos dias atrás estava à frente da Secretaria de Cultura, tudo isso está corroborando a perspectiva de que é um governo da guerra cultural contra a ciência e a cultura. O próprio ministro da Educação, por motivos óbvios, é, digamos, um dos animadores deste processo, ecoando de forma secundária, né, porque é uma citação da citação, sem fontes em geral, né, o que o Steve Bannon fala, o dito filósofo familiar, o guru familiar repete e o ministro da Educação ecoa. Então, é este ambiente que demarca, digamos assim, a situação da ciência e da tecnologia em nosso país. É importante frisar que, apesar disso tudo, nós devemos celebrar a relevância do campo da ciência e da tecnologia em nosso país. Foi lembrado aqui os 120 anos da Fiocruz, né, pelo Valdec. Também podemos celebrar, né, os 100 anos da minha instituição. Em setembro estaremos completando 100 anos. Mas, mais do que isso, é importante que nós não percamos de vista que, se existe junto à população, em que pese ela está sendo muito pressionada a não permanecer em isolamento social, todas as pesquisas indicam que a população entendeu o porquê do isolamento social. Não há medicamentos, não há vacinas, não há outra alternativa hoje, senão a mantermos de maneira mais cuidadosa e restrita possível o isolamento social. E sabemos que, enfim, isso exige para uma parcela enorme da população sacrifícios que muitas vezes não são possíveis. Né? Os vendedores ambulantes retomam as ruas, etc., porque os auxílios são constituídos, são organizados de tal forma que não é para ser garantido para todos. Né? Enfim, embora nós temos uma demanda imensa hoje, que podemos mensurar sem exagero, né, em praticamente 100 milhões de pessoas precisariam desse auxílio emergencial para poder sobreviver. Então, frente a este quadro, nós temos que celebrar o fato de que, pelas nossas escolas públicas, universidades e institutos de pesquisa, foi possível fazer frente a uma dimensão da guerra cultural, que era justamente a tentativa de ressignificar a pandemia como uma gripezinha, e de que, enfim, a população não precisaria se preocupar e a força de trabalho deveria estar a postos para vender sua força de trabalho, a despeito, como disse um empresário de hambúrguer, de algumas mortes, talvez 5, 7 mil, nada muito relevante, como ele disse. A população entendeu, e isso se deve, em grande parte, à existência das nossas instituições de ensino e pesquisa que educam a população a pensar de uma forma mais sistemática, rigorosa, científica, enfim, a procurar informações, e com muita dificuldade, com muitas contradições, mas o fato é que isto está acontecendo em nosso país e devemos celebrar a importância do campo da ciência e tecnologia. Muitos de vocês devem ter visto um seriado bem interessante
da Netflix, Sense8, em que tem um personagem, Kafel, se não me engano, que vive em Nairobi, e todo o drama que ele está vivendo na sua vida pessoal, na sua vida familiar, é o drama de conseguir medicamentos confiáveis para sua mãe. Um país que não tem encadeamentos produtivos, que não tem universidades públicas, que não tem institutos como a Fiocruz, Butantan, etc., é um país que sequer pode confiar nos fármacos. E nós vimos esse debate aqui com a cloroquina. É a mesma coisa. Estão tentando falsear uma situação em que a ciência diz que não é verdade isso. E é muito importante que, pedagogicamente, isso esteja em circulação, os conflitos, as dúvidas, porque são formas de autoeducação da nossa população. Para concluir, eu gostaria de destacar alguns pontos. É muito importante que, neste momento, nós não percamos o foco. A democracia no país está severamente ameaçada. Já não há mais constrangimento ou um verniz de civilidade, foi jogado às favas, como na fala do ministro da Justiça, quando editaram o ato institucional número 5, as favas, a questão da consciência, jogue no lixo a consciência, enfim, está na hora do jogo bruto. E eles estão fazendo o jogo bruto, não há mais como esconder que o jogo bruto está sendo feito, atentando contra a democracia. E é muito importante que o campo da arte, da ciência, da tecnologia, as nossas instituições, que alcançam 60 milhões de pessoas, considerando a educação básica, superior, tecnológica em nosso país, nós estejamos atentas e, sobretudo, eu diria, que nós possamos estar muito vigilantes em relação à defesa da democracia, e por isso devemos estar somando esforços com os nossos sindicatos, com nossos coletivos estudantis, com os nossos coletivos partidários. Enfim, é um momento que precisamos estar organizados. É um momento que precisamos estar muito informados, mobilizados, dentro de todos os limites que temos, por óbvio, enfim, em função da quarentena, mas a consciência social, neste momento, ela é muito importante, e a capacidade organizativa, junto aos sindicatos, a despeito de terem divergências, dificuldades, não importa. Neste momento, temos que estar estruturados, organizados, junto às nossas entidades, para que a sociedade civil democrática tenha musculatura, tenha vertebração para fazer frente a uma enorme ameaça que nós temos no que diz respeito à ciência e tecnologia, à democracia, ao futuro, enfim, das liberdades democráticas, dos direitos civis, enfim, de cada uma e cada um de nós. É importante, concluo com isso, que nós possamos perseverar na defesa da vida, e isso significa não aceitar uma narrativa de que é possível manter uma falsa normalidade, ou falsa por minha conta, nas nossas instituições educacionais. A pressão que o capital faz hoje é pela volta ao trabalho, mas não há volta ao trabalho enquanto as instituições educacionais estiverem com interrupção das suas atividades presenciais. E por isso é tão importante que nós possamos discutir os protocolos, as condições de defesa da vida. E mesmo a tentativa de instituir aulas remotas, seja na educação básica, seja na educação superior, deve ser por nós muito problematizada. Porque o fundamento disto, para a maioria das nossas instituições, e eu estou me referindo aqui ao conjunto das instituições, tanto da educação superior como da educação básica, é seguramente de que, no mínimo, a metade dos nossos estudantes não poderá acompanhar de uma maneira interativa as tais aulas remotas. É importante que nós
não façamos uma redução, não basta aferir quantas pessoas têm acesso à internet via celulares, seja com pacotes que permitem uso ou não, se os aparelhos permitem ou não atualização de softwares, né? Enfim, temos toda a problemática, digamos assim, tecnológica, mas é muito importante que nós adotemos uma outra mirada, que é uma mirada, digamos, de pensar a categoria não de inserção tecnológica, mas das condições de vida. Grande parte da nossa população hoje não tem menor condição de estar acompanhando. E nós não podemos repetir o que o Jair falou diante da catástrofe. Não dá para falar, e daí? Que a metade ficará fora. Nós temos, sim, ter agendas que, a meu ver, devem estar sintetizadas pelo menos em duas grandes vertentes. Primeiro, nós devemos lutar para que todos os estudantes das instituições públicas que não têm meios de ter acesso adequado à rede possam ter acesso livre, gratuito, como um direito do cidadão. Então, esse é um primeiro ponto. Termos artefatos tecnológicos que possam produzir encadeamentos soberanos, porque nós não queremos comprar pacotes da Microsoft, da Google. Nós podemos desenvolver isso nas nossas instituições educacionais. De maneira que os dados não vão ser mineirados e serem apropriados para fins ideológicos e mercantis. E, finalmente, nós devemos lutar, neste momento, pelo direito à vida dos nossos estudantes. Eu creio que o tema da renda mínima para os estudantes é um tema que todos os setores democráticos e a esquerda, de uma forma geral, deve incorporar nas suas agendas. Eu penso que, assim, temos condição de iniciarmos um debate, esse sim, muito mais profundo, muito mais complexo, sobre a natureza das interações no campo virtual. Eu dou um exemplo, e concluo com isso, que, a meu ver, é muito inspirador, que é o exemplo da Universidade Federal da Bahia, que está realizando um congresso universitário com 35 mil participantes, onde estão discutindo o fascismo, os temas relativos à pandemia, né? Quem faz uma das conferências de abertura foi a professora Nisa, presidente da Fiocruz, assim como discutindo os temas relativos aos dilemas da educação. Enfim, eu estive presente junto com o professor Saviani, com o Daniel Cara, enfim. E uma série de debates estão acontecendo, exposições artísticas, culturais, música, enfim, uma vivacidade extraordinária. É muito importante que todos os nossos estudantes possam ser renucleados. No momento de perigo, não podemos nos dispersar, precisamos estar nucleados, precisamos estar em contato, em interação. Isso não significa aula remota, mas significa a abertura das condições para que as nossas instituições possam interpelar a dificílima realidade brasileira. Isso é o papel da ciência, isso é o papel da arte, da cultura, e, sobretudo, de um pensamento estratégico para o nosso país, que estamos severamente desafiados a perseguir. Então, eu acho que isso são, digamos, uns pontos iniciais para a gente poder seguir prosseguindo. Muito obrigada, Roberto, pelas suas considerações, pela sua fala. Eu vou passar a palavra diretamente aqui para a Verusca. Bom dia a todos, é um prazer, professor Roberto Lerrer, deputado Valdec. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente começar o debate. Ambos falaram bastante dos ataques externos, né, que nós estamos sofrendo na ciência, na universidade e no serviço público. Eu queria trazer uma questão que estaria ligada a uma produção interna de conhecimento. Assim, é um ataque externo, mas que reverbera na forma como nós produzimos conhecimento dentro da universidade. Que seria, lá fora, Estados Unidos e na Europa, a gente já tem um modo de produzir ligado muito à indústria, né? A indústria privada, desde os anos 80, já chamado novo modo de produção na ciência. E que aqui no Brasil, no governo da Dilma, foi sancionado com a Lei de Inovação, e o Projeto do Futuro se permite, tem alguma questão ligada também a essa parceria universidade pública e indústria.
E lá fora a gente já tem, desde os anos 80, vários autores críticos a essa perspectiva, né? Ou seja, como nós podemos manter a autonomia universitária dentro da universidade pública, fazendo parceria com a indústria. Ou seja, alguns chamam o modelo tripla hélice, né, que é mais favorável a essa perspectiva, outros são mais críticos, né, outros autores, como, por exemplo, o físico John Ziman, critica esse modo, né, chamado de mercantilização da ciência. Então, eu queria ouvir um pouco a palavra dos senhores sobre, assim, resumindo, a partir dessa interação indústria, governo e universidade pública, o quanto que os senhores veem como prejudicial ou não a produção de conhecimento na ciência nesse momento que nós estamos sofrendo um grande ataque, né? Essa é a minha pergunta. Ótimo, Verusca. Eu já queria colocar aqui também a questão da Raquel, que eu acho que tem uma relação com a sua. Nesse momento de total descaso e negação da vida e da ciência, temos ainda tentativas de hierarquizar saberes, desprezando as ciências humanas, retirando esta área de editais e cortando bolsas. Aí ela continua aqui. Como enfrentar isso? Então, a gente já devolve a palavra para Valdec e Roberto, para eles fazerem suas considerações. Então, em primeiro lugar, eu queria, se vocês me permitirem, em 1 ou 2 minutos, aproveitar e comentar um aspecto importante, entre outros, da contribuição do Roberto, quando ele faz referência, nesse momento em que vivemos, às graves e patentes, muito concretas, ameaças à democracia, né? Essas ameaças não são recentes, né? Nós dissemos, tanto ele quanto eu, que o Brasil sofreu um golpe de Estado, uma violenta ruptura democrática e institucional em 2016, né? Mas, neste momento, nós estamos diante de um quadro em que o núcleo dirigente do Brasil, o governo federal, sequer se preocupa mais em simular que tem algum tipo de apreço pela democracia. Ao contrário, são cada vez mais ostensivas as manifestações e os atos concretos de que esse grupo não tem absolutamente nenhum pudor ou escrúpulo, Roberto, que foi a palavra usada naquele momento histórico que você trouxe, né? Mandar os escrúpulos às favas, né? Não tem nenhum compromisso ou escrúpulo ou preocupação em atropelar a experiência democrática, o processo democrático. E por isso eu tenho defendido que é um momento em que as forças vivas da sociedade brasileira, organizadas sob a forma de partido político ou sob várias outras formas de organização, que tenham genuíno compromisso com a democracia, com a restauração do Estado democrático de direito no Brasil, precisam ter capacidade de superar diferenças que existem entre elas, né? Deixemos para manifestar essas diferenças, né? Por meio de nossos programas, nossas propostas, especialmente, mas não só, especialmente nas conjunturas eleitorais, mas é importante agora que as forças organizadas, as forças que têm um certo dinamismo político, cultural, de formulação no plano das ideias, e que tenham compromisso com a democracia, tenham capacidade de se aproximar e de travar uma batalha comum contra o fascismo, contra esse modelo autocrático, como disse o Roberto, que pretende controlar o Brasil. Então, assim, agora na capital, na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma experiência difícil, não é? Quando tudo nos convidava, tudo nos impunha, talvez, né, aos partidos políticos do campo da esquerda, um movimento de aproximação. Nós estamos, por diferentes razões que eu não vou aqui declinar, seria tema de um outro debate, nós estamos caminhando para uma pulverização, né, do campo da esquerda na capital,
no enfrentamento ao fascismo e ao bolsonarismo, que é a feição que o fascismo, que o neofascismo toma no Brasil, começa, inclusive, a ter presença, possivelmente, em 2 candidaturas competitivas na capital. Enfim, então, esse é um aspecto que eu não queria deixar de mencionar. A partir daí, ou isso dito, isso posto, eu queria dizer para a Verusca, que traz uma questão muito importante, em primeiro lugar, o seguinte: as universidades, eu fui diretor da Faculdade de Educação da UF por 12 mandatos, as universidades têm um instrumento, um meio, uma mediação, um canal importante de relação permanente com a sociedade, que são as atividades da chamada do campo da extensão universitária, não é? A extensão universitária assim, digamos, uma forma de organização acadêmica, institucional, ou político-institucional, pela qual as universidades podem dialogar com as diferentes instituições, né, que constituem o tecido social e, particularmente, o contexto local, regional, específico em que a universidade, que aquela universidade especialmente está inserida. Isso pode envolver também uma combinação, porque essas 3 finalidades que estruturam a universidade brasileira, o ensino, a pesquisa e a extensão, elas não são nem devem ser compartimentadas, né? Elas se entrelaçam, elas se interpenetram. Então, uma atividade extensionista, por exemplo, desenvolvida por um setor da universidade, um núcleo de pesquisa, um coletivo, um laboratório, enfim, numa comunidade popular, pode, por exemplo, suscitar, e geralmente suscita, várias questões, várias interrogações, várias dúvidas que podem ser objeto de projetos de pesquisas a serem desenvolvidas. Isso pode animar e animam conteúdos de cursos que são dados, né, por professores que participam desses projetos. Então, há uma clara interconectividade entre ensino, pesquisa e extensão. E esse processo pode permitir, é claro, a relação entre universidades e empresas, entre universidades e governos. Eu acho que a universidade não deve estar fechada a essas experiências, desde que observe, penso eu, algumas preocupações ou pressupostos importantes. Em primeiro lugar, a universidade não é uma instituição voltada, nem as particulares deveriam ser, uma instituição voltada para processos mercantis e mercadológicos, não é? As universidades são instituições voltadas para a formação humana e para a produção do conhecimento, não é? Portanto, as universidades não devem se estruturar, não deveriam estar estruturadas para fazer negócios, né? Para vender projetos, para vender produtos, enfim, decorrentes da sua atividade científica. Então, essa é a primeira preocupação, não perder de vista a identidade das universidades, assim, a sua vocação, o seu papel, a sua missão, que não se confunde com a identidade, com a vocação e com a missão das empresas convencionais, que têm o foco na lucratividade, têm o foco nas atividades mercantis, comerciais, enfim, industriais. Então, assim, essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação, né, também não permitir que as universidades sejam pautadas pelos interesses do capital, né? A indústria tal tem esta preocupação, e isso vai começar a tomar conta dos programas de pós-graduação, vai começar a tomar conta dos projetos que as universidades internamente vão apoiar, enfim. Eu acho que há uma preocupação de que a universidade mantenha a sua capacidade, e que é absolutamente central, de autonomia de pensamento e autonomia de definição das suas linhas de pesquisa, das suas linhas de investigação, das suas linhas de ação e intervenção no campo da ciência. O que não quer dizer que a universidade não possa estar sensível, não possa perceber que uma determinada indução em torno de um estudo, em torno de um tema, não possa beneficiar, não possa produzir benefícios coletivos. Eu penso aqui agora no exemplo, em Niterói, a prefeitura recentemente anunciou, não tem 6 meses, um aporte à Universidade Federal Fluminense na casa de 30 ou 35 milhões de reais, para que, em conjunto, um comitê científico constituído pela prefeitura e as estruturas da própria universidade possam dialogar, né, e, em comum, definirem algumas linhas de investigação que desafiam a universidade, pelas quais a universidade se interessa efetivamente, mas que também possam dar respostas
também a questões importantes, a questões reais enfrentadas pela cidade de Niterói, nas mais diferentes áreas do conhecimento. Isso também é possível. Então, assim, é muito importante que, por um lado, não se tenha um fechamento sectário e, por outro lado, não se deixe dominar, não se deixe controlar pela agenda, pela pauta, pelos interesses externos da universidade, porque é preciso que a gente assim, consiga fazer essa distinção. Um terceiro aspecto, né, e que me preocupa muito, que a produção científica, a produção acadêmica das universidades, quando em parceria com outras instituições, né, precisa, digamos, preservar e garantir a propriedade intelectual dos formuladores, dos idealizadores, dos pesquisadores, daqueles que efetivamente produziram os estudos. Ou seja, eu me preocupo com uma certa transferência do controle do conhecimento, da posse, entre aspas, do conhecimento, da propriedade daquele conhecimento produzido para o setor que induziu, entre aspas, que encomendou aquele ou aquela atividade acadêmica ou científica. Eu, por exemplo, vou ilustrar o que eu estou falando com uma situação. Eu vou aqui, não vou declinar qual é o instituto, mas como diretor da Faculdade de Educação da UF e membro por muitos anos do Conselho Universitário daquela instituição, que é a minha casa, a quem devo quase tudo, eu me lembro que combati muito a situação num determinado instituto que passou a desenvolver uma parceria com o setor privado e, pouco a pouco, aquele instituto, aquela unidade universitária, assim, tinha cada vez menos espaço, físico inclusive, para assim, a comunidade acadêmica em geral. Os espaços foram sendo cada vez mais divididos, organizados, reorganizados, em função dessa parceria público-privada. Então, e o coletivo do Instituto foi perdendo, inclusive, o acesso físico, o acesso presencial a determinados... Não, aqui não pode, aqui já é... Então, assim, isso é muito preocupante, porque, assim, as garras e os tentáculos do capital são incontroláveis, e é importante que a universidade, por um lado, não se feche a essas experiências, né, mas saiba tirar proveito dessas relações, mantendo a sua autonomia universitária, mantendo o controle da propriedade intelectual daquilo que desenvolve, não se convertendo à lógica da comercialização de produtos derivados da ciência e da tecnologia. Então, são algumas preocupações que eu tenho, Verusca, para lidar um pouco com a sua importante pergunta. Até porque nós, da comunidade científica fluminense, temos nos encontrado muito em vários fóruns e reafirmado a necessidade e a importância de que as universidades, os institutos de pesquisa, enfim, o campo científico no Rio de Janeiro, eu acho que isso vale para outros estados, isso vale para o Brasil, tem uma contribuição fundamental para definir um projeto estratégico de desenvolvimento e cidadania para o Rio de Janeiro. Né? Assim, o Rio de Janeiro está há décadas assim, temerariamente dependente de um único arranjo econômico, que é o arranjo do óleo e do gás, né? E é muito perigoso porque trata-se de produtos que são precificados internacionalmente, que são, digamos, portanto, sensíveis e dependentes das oscilações no mercado internacional de commodities, como é o caso do petróleo, sem falar do seu caráter, né, poluente, enfim, mas pegando essa primeira dimensão. Então, é muito importante que o Rio de Janeiro seja capaz de produzir o que não fez nos últimos anos, não fez durante o governo Cabral, não fez durante o governo Pezão, não fez até agora no governo Witzel, pelo visto não vai fazer, que é formular um projeto estratégico de desenvolvimento e cidadania que abra veios novos, possibilidades novas de investimento, de geração de receitas duradouras, de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, e as universidades são muito importantes nesse caso. Hoje estamos falando muito da pauta da chamada reconversão industrial, como que plantas industriais, como que parques industriais já estabelecidos podem ser reconvertidos para novas atividades finalísticas, para novas produções, enfim, mais adequadas e mais de acordo com o momento histórico, com o momento atual, com as perspectivas futuras do Estado do Rio de Janeiro. E as universidades reivindicam, e, a meu ver, a justo título, um protagonismo nesse processo. Portanto, preciso lidar com essas questões, com essa preocupação, eu acho. Nós queremos que o campo científico tenha protagonismo na construção de um projeto estratégico de desenvolvimento, o que envolve contribuir com estudos, com investigações, com participação intelectual, portanto, mas, ao mesmo tempo, resguardadas e observadas com firmeza e até com contundência, se preciso for, aqueles pressupostos e preocupações que eu assinalei há pouco.
Muito obrigada, deputado Valdec Carneiro. Acho que a gente passa direto para o Roberto agora, né? É isso. Luciane, eu queria só, me desculpe, Roberto, eu queria alertar que daqui a pouquinho eu discretamente terei que me ausentar por causa da outra agenda lá na Alerj. Então, assim, eu vou ouvir o Roberto ainda um pouco, é sempre um prazer ouvi-lo, mas dizer que, sem alarde, daqui a pouco eu terei que deixar o debate e quero, portanto, agradecer muito à Aduenf por esse convite, saudar a Aduenf por sua luta permanente, pelo papel que vem cumprindo na organização da luta da comunidade docente no Rio de Janeiro, particularmente na região de Campos, no norte do estado, e me colocar de novo à disposição como professor, como intelectual, como professor da UF e também, circunstancialmente, no exercício do mandato que cumpro na Assembleia Legislativa como deputado. Bom, então eu vou aproveitar também para saudá-lo pelo exercício não só à frente do seu mandato, mas também por essa luta incessante que a gente tem acompanhado nas discussões sobre periferia, nas lives que você tem feito, e agradecer que tenha aberto esse espaço na agenda, e a gente esperamos nos encontrar em algum momento, mas não pelo mundo virtual, pelo mundo real, se tudo der certo. E passo a palavra ao professor Roberto Lerner. A questão de Verusca ela é muito importante para fazermos a nossa reflexão nessa manhã. Antes, deixo minha saudação ao Valdec, enfim, que tem um dia produtivo e construtivo, enfim, precisamos muito disso. E também reafirmar a importância hoje de pensarmos como o polissêmico campo da esquerda vai trabalhar a conjuntura futura, né? Porque, de fato, não estamos no momento em que os fundamentos do Estado Democrático de Direito estejam garantidos, né? Bom, bem longe disso. Em relação ao tema que Verusca propõe, inicialmente eu gostaria de destacar a necessidade de examinarmos criticamente uma construção que vem sendo feita já há bastante tempo, que está materializada no discurso chamado inovacionismo, que tem como referência a ideia da tríplice hélice. O que é a tríplice hélice? Seria a articulação do Estado, das políticas do Estado de indução econômica, científica e tecnológica, da indústria e da universidade. Reparem que falta algo aí. O que está faltando na tríplice hélice? A sociedade, o conjunto das relações sociais, que não se esgotam neste triângulo. Então, nós sempre temos que pensar as interações pensando os desafios dos povos. É isso que pode conferir legitimidade a determinadas atividades, digamos, econômicas, que o país tem que estar empenhado, construindo, para forjar alternativas para o bem viver dos povos. Nós estamos vivendo isso nesses dias de uma maneira dramática. Nos demos conta que o país não estava produzindo máscaras, álcool gel, aparelhos para respiração. Em suma, nos demos conta que o país hoje não tem soberania para a produção de testes, tudo tem que ser importado. E nós percebemos que a ideologia do just in time não funciona em momentos de crise. Ao contrário, os países estão se fechando, estão até promovendo piratarias em que a aquisição de um país é apropriada por outro país, enfim. É evidente que em vários domínios os países devem ter soberania. E no campo da saúde é muito importante forjar uma soberania que não esteja restrita ao âmbito nacional.
Nós precisamos estar junto com a América Latina, com a África, na produção de fármacos, de testes, da nossa capacidade tecnológica de investigar vacinas. E precisamos, sem sombra de dúvida, desenvolver complexos industriais vinculados à área da saúde. Agricultura, todos os outros domínios, energia. E é muito importante que as universidades estejam inseridas numa reflexão e na pesquisa sobre como produzimos materialmente a nossa vida. Mas é muito importante que a universidade possa ser desenvolvida, possa realizar seus projetos a partir de uma ótica universitária e não empresarial. A ideia de que a inovação tecnológica apagou as fronteiras entre o setor produtivo e a universidade, ela não é uma boa formulação. Porque as contribuições que a universidade faz não podem ser, digamos, apropriadas pelas corporações como se a universidade tivesse se convertido no departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa. A universidade elabora conhecimentos, produz conhecimentos que estão orientados por pela preocupação ética dos problemas dos povos, dos desafios que os povos têm para ter um bem viver, no domínio da agricultura, da energia, da cultura, da educação, da saúde, etc. É muito importante que a universidade não perca nunca o foco de que nós não podemos deixar de interpelar os grandes dilemas que a humanidade vive. O drama que nós vivemos no Brasil e no capitalismo, mas no Brasil, um capitalismo dependente, é que nós não temos cadeias produtivas. Vou dar um exemplo simples. Quando eu estive na reitoria, nós tentamos desenvolver com a Fiocruz, aprovamos nas nossas instâncias, o desenvolvimento no Parque Tecnológico da FRJ de uma unidade para desenvolvimento de biofármacos e farmoquímicos, para que nós pudéssemos atender ao Sistema Único de Saúde, para que o país pudesse ter maior soberania na produção de fármacos pelo Sistema Único de Saúde, doenças negligenciadas. Nós não tivemos nenhum apoio do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, enfim, segue como um projeto estratégico para o país, mas nós não conseguimos efetivá-lo. E nós não temos isto no chamado mercado, porque as grandes corporações da indústria farmacêutica veem o nosso país como um mercado e não como um país soberano. Aqui é um lugar para fazer negócios, não é um lugar para produzir ciência e tecnologia para as corporações multinacionais. Então, como nós não temos cadeias produtivas, fica uma situação muito inusitada celebrar tanto a chamada inovação, uma vez que a inovação ela ocorre dentro das indústrias. Não é papel da universidade fazer inovação tecnológica. Cabe à universidade desenvolver conhecimentos para que os grandes desafios da humanidade no domínio científico e tecnológico possam ganhar materialidade nos circuitos produtivos. É justo e necessário que o setor produtivo, quando tem cadeias produtivas, interpele a universidade também. Fizemos isso com o setor de petróleo e gás. No caso da COP, a interpelação que a Petrobras fez sobre como produzir petróleo em águas profundas, como retirar, petróleo de águas profundas, isso gerou novos problemas científicos e tecnológicos que a universidade produziu. Então, é importante que isso ocorra. Mas nós não podemos misturar os papéis em que a universidade vira um apêndice dos setores produtivos. E, finalmente, reiterar que o modelo da Tríplice Hélice é um modelo ruim, porque justamente retira o interesse social
da pesquisa. Retira do cenário o interesse da sociedade. O que nos interessa de produção de alimentos? Será que não interessa à sociedade nós mantermos uma agricultura familiar, uma agricultura de menor escala, produzindo os alimentos saudáveis? Porque quando nós trabalhamos o modelo da tríplice hélice, prevalece o interesse das corporações. A voz da sociedade não aparece. Nos interessa ter uma grande produção de celulose em nosso país e perdermos as nossas reservas e as bacias aquíferas? Vale a pena perder a bacia aquífera Guarani, que assegura água para a agricultura e para a vida, para a produção de celulose? Então, são temas que têm que aparecer. E a tríplice hélice fecha o debate no interesse específico da instituição universitária ou de um grupo da universidade, do Estado e da corporação. Nós temos que alterar isso para que a interação da universidade com os temas econômicos possa ser virtuosa e não uma lógica de mercantilização que apaga a ciência e a produção do conhecimento crítico. Então, acho que esses são temas centrais. Perfeito, professor Roberto. Ou seja, a questão que envolve, né, a produção de ciência e tecnologia, para a gente manter uma soberania nacional, envolve a gente pensar assim, em resumo, ciência e tecnologia, por quê e para quem, né? E esse para quem tem que incluir a sociedade, né, como um todo. Muito boa, muito obrigado pela resposta, pela participação. Eu vou trazer uma outra pergunta aqui, mudando um pouco o tema, da professora Raquel Garcia. Ela diz assim, neste contexto de total descaso e negação da vida e da ciência, temos ainda tentativas de hierarquizar saberes, desprezando as ciências humanas, retirando esta área de editais e cortando bolsas. Pergunta, como enfrentar isto? Vou fechar meu microfone. Isso é parte do que eu caracterizei como guerra cultural. A extrema-direita mundial hoje está imbuída de uma batalha, de uma ofensiva no terreno ideológico para, digamos, justificar e fundamentar um senso comum aderente ao fascismo, que seja homofóbico, que seja racista, que seja insensível com os problemas dos direitos humanos, que pense uma política de segurança em que bandido bom é bandido morto e que, se for um pouco mais moreno, certamente é suspeito e um tiro na cabecinha vai lhe fazer bem. Essa lógica fascista é uma lógica que tem que ser capilarizada apagando a ciência. Porque a ciência, como nós debatemos aqui, é capaz de problematizar as narrativas que estão sendo construídas. No exemplo singelo da cloroquina. O presidente tem que ficar tentando justificar, muda ministro, porque a ciência diz que isso não é o que ele está... O efeito do medicamento não é o que ele está apregoando. Então, a ciência é um contraponto à lógica e é um ethos fascista, no senso comum. E quando as ciências sociais e as humanidades são combatidas, que é isso que estamos vivendo, não se trata de uma desvalorização, se trata de um combate à ciência social e às humanidades, à arte, à cultura. Quando nós temos esse tipo de ofensiva, nós temos a nervura de um operativo de guerra cultural. E nós precisamos fazer frente a isso. Você tem toda a razão, Raquel. Acho que é muito importante que o conjunto dos setores democráticos em nosso país
e não apenas as entidades vinculadas às ciências sociais, às humanidades, possa se insurgir contra essa tentativa de sufocamento de um pensamento complexo, de um pensamento crítico. Nenhum cenário científico admitiria hoje pensar a pandemia desvinculado das ciências sociais e das humanidades, de uma forma geral. Porque a evolução dos vírus, que em tese é o mesmo vírus, com pequenas variações, é tão diferente no Japão do que no Brasil, em relação ao Brasil. Isso tem a ver com as condições de vida, com os hábitos, com a forma de gestos, interações entre as pessoas. Enfim, tudo isso tem que ser incorporado nos modelos matemáticos que pensam e que projetam, melhor dizendo, a evolução da pandemia no Brasil. Se nós não examinarmos as condições de vida, de habitação, acesso à água, meios de transporte, formas de manutenção econômica da vida, nós não vamos conseguir ter estratégias para a saúde. O tema da pandemia não se resolve exclusivamente, embora seja fundamental, termos os nossos laboratórios de virologia genética, de todas as formas, enfim, de produção do conhecimento específica no campo da virologia. Mas nós precisamos ter a clínica, nós precisamos pensar estratégias de saúde pública, formas de hierarquizar um sistema de saúde para que o conjunto da população possa ter atendimento. Não dá para todo mundo correr para a emergência, precisamos ter formas de recebimento, classificação, seleção e encaminhamento que deem estabilidade e segurança à vida dos seres humanos. E nada disso pode ser feito sem as ciências sociais e as humanidades, de uma forma geral. É importante que nós não percamos de vista que a guerra cultural, ela não mira a ciência social apenas. Ela mira a ciência. Ela mira a possibilidade do pensamento autônomo, do uso crítico e autônomo da razão. É isso que estamos enfrentando. Professor... Aí porque todo tema de enfrentamento nós teremos que fazer de uma maneira muito organizada e articulada. Pronto. Ah, não, desculpa, achei que tinha terminado. Só fazendo uma colocação, que essa, como o senhor bem está colocando, essa guerra cultural, que já vem ocorrendo, né, há algum tempo, o senhor vê, do ponto de vista das ciências naturais, a gente já vê um enfrentamento em relação ao movimento antivacina, o movimento dos terraplanistas. Então, não é só um ataque às ciências humanas, né? É um ataque às ciências em geral, né? Então, foi bem colocado. Eu queria trazer mais um ponto, que seria... o senhor tem um livro, né, sobre o Futurice. Como é que o senhor vê essa retomada do projeto, o encaminhamento, né, do projeto de lei ao Congresso Nacional, que a gente teve ontem, desse projeto? Pois é, nós não tivemos ainda informação sobre o teor do projeto de lei. Ainda não consegui ter acesso ao texto, tenho pedido para os parlamentares, amigos, enfim, que trabalham lá no Congresso, para ver se conseguem o texto, ainda não tive acesso, mas a ementa já é muito clara no que diz respeito e muito precisa no que diz respeito ao teor do documento, que é tentar justamente aprisionar as universidades à lógica do empreendedorismo, né? O que eu tentei justamente criticar nesta ideologia inovacionista que apaga a ciência e a tecnologia e tenta impor como função social da universidade a chamada inovação.
Então, certamente, o projeto deve buscar esta vertente, e eu suspeito, pelas movimentações que eu tenho percebido do governo, que eles vão tentar colocar de contrabando no futuro a generalização da educação à distância nas universidades federais. Então, eu acho que é um tema de muita preocupação. Isso tudo está, como agora eu já não lembro quem tinha destacado essa pergunta, isso tudo está inserido na perspectiva da guerra cultural, porque apagar a função social da universidade, de produção autônoma e crítica de conhecimento, é um objetivo da guerra cultural. Então, vamos ter aí um enfrentamento complexo, mas que seguramente as nossas instituições responderão com vigor e com coragem, porque todos estamos cientes de que a lógica hoje é, como disse o presidente da República, é um momento de destruição de tudo que está aí, para forjar uma dita nova sociedade baseada em relações sociais inscritas no fascismo. E é isso que está nos motivando a fazer esse enfrentamento, toda a problematização que nós temos que fazer frente ao que está em curso em nosso país. Professor Roberto, a gente poderia falar um pouco de um certo fetiche da tecnologia quando se fala em startups, em desenvolvimento, mas se esquece Celso Furtado e sempre deve se perguntar desenvolvimento para quem, como se a tecnologia fosse uma ferramenta por si, fora de um contexto material, de classe, de gênero e de raça? Excelente proposição. Eu tentei argumentar no tema da tríplice hélice. Enfim, na minha compreensão, é muito importante que a universidade interpele os grandes problemas da humanidade. Acho um erro a universidade não interpelar a energia, o futuro da energia. É impensável o futuro da vida humana no planeta Terra e da vida sem energia. Nós temos que problematizar isso. Isso vai sempre nos colocar num terreno ambíguo, porque vivemos numa sociedade capitalista em que a pesquisa nos domínios da energia, mas podemos falar da saúde, da agricultura, enfim, da educação, estarão tensionadas pelo modo de produção capitalista. A universidade não está fora do modo de produção capitalista. Então, a universidade deve ter um exercício crítico, coletivo, para podermos avaliar o que é ético, o que é legítimo em termos de pesquisa e o que é interesse específico de uma corporação. A universidade, a meu juízo, nunca pode estar a serviço de uma corporação. A universidade deve interagir com os problemas e não ser uma engrenagem na estratégia de acumulação do capital de uma corporação A, B ou C. Existe uma fetichização que está presente na ideologia inovacionista. Eu penso que hoje a esquerda deve discutir com muita serenidade o que é pesquisa e desenvolvimento e inovação e o que é ciência e tecnologia, arte e cultura, e como essas duas dimensões interagem. Qual é o grande problema? Mesmo setores da esquerda apagaram a diferença entre pesquisa e desenvolvimento ou inovação e as estratégias de pesquisa e desenvolvimento e inovação, startups, etc. E o que efetivamente é o domínio da ciência e da tecnologia, ainda que aplicadas. Há uma mistura indevida dessas duas esferas. Não
que elas não estejam em interação contraditória no modo de produção capitalista. Essas interações sempre estarão em tensão contraditória. Vivemos no capitalismo. O que nós não podemos aceitar é o movimento em que a inovação fagocita a ciência e tecnologia, apagando a especificidade da ciência e tecnologia. Esse é um movimento de fetichização, inclusive porque nos coloca diante de uma situação em que a universidade brasileira é constrangida a copiar modelos externos, sobretudo estadunidenses, de uma forma, digamos, de uma cópia de maneira quase que caricatural. É uma caricatura de cópia. Em primeiro lugar, é importante destacar que, nos Estados Unidos, um estudo clássico do Mansfield mostra que, de cada 10 inovações tecnológicas, 9 nasceram inteiramente no departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Não foi na universidade. A universidade não é colocada no lugar de uma peça, de um segmento, de um setor, de um departamento, talvez seja a melhor palavra, de pesquisa e desenvolvimento da empresa. As empresas têm seu próprio departamento de pesquisa e desenvolvimento. O problema é que no Brasil, as empresas, excetuando a Petrobras, a Embraer e alguns núcleozinhos aqui e ali, mas o grosso não tem departamento de pesquisa e desenvolvimento. Como as empresas no Brasil, no capitalismo dependente, não tem departamento de pesquisa e desenvolvimento próprios, tentam impor à universidade que se converta no departamento de pesquisa da empresa, o que é inadmissível. Não é isso que ocorre nos países do G7. Então, nós temos que resolver esse problema, digamos, de interpretação sobre o que é ciência e tecnologia e o que é pesquisa e desenvolvimento ou inovação. Enquanto houver a confusão, nós estaremos fazendo um falso debate. E nós temos que limpar essa área. Um segundo ponto que eu destacaria da relevância do debate é de que, como nós não temos setores produtivos que tenham cadeias produtivas e nós não temos políticas para a nação brasileira, não existe um projeto para incorporar todos que têm um rosto humano no desenvolvimento social do país. É um projeto brutal, duro, de acumulação do capital, ponto. Os problemas que nós temos que enfrentar não são apresentados como problemas do público, do interesse público. Todos nós concordamos que nós precisamos pensar em políticas de formação de professores como intelectuais, organizadores da cultura para a educação básica a partir das instituições públicas. Nós fizemos isso no Complexo de Formação de Professores que eu constituí na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que colocamos a formação de professores no mesmo grau de hierarquia dentro da instituição do Centro de Ciências da Saúde ou do Centro de Tecnologia. Nós temos Centro de Tecnologia, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Letras e Artes, e temos o Complexo de Formação de Professores. Porque é o lugar que isso deve ocupar na hierarquia institucional e na importância que a instituição atribui àquela atividade. Como nós não temos um capitalismo, um projeto autopropelido no capitalismo, isso não é possível no século XXI, precisamos de um outro modo de produção. A universidade não é interpelada a partir da perspectiva do público, mas nós precisamos fazer na universidade, porque temos um olhar para o futuro, nós temos que desenvolver conhecimento naquilo que entendemos que é necessário para a vida. Nós precisamos desenvolver autonomia de fármacos. O país não pode ser surpreendido com falta de álcool gel. O país não pode ser surpreendido com incapacidade de produzir máscara. Então, são temas que nós precisamos trabalhar em distintos graus de hierarquia,
tecnológica e científica, precisamos avançar e ampliar o encadeamento público que a Fiocruz, o FRJ, a UENF, as nossas universidades públicas têm o domínio tecnológico de como fazer testes diagnósticos. Nós aprendemos a fazer isso. Nós sabemos desenvolver a baixo custo, mas não temos encadeamento no país tecnológico para que os setores produtivos, com um olhar para o público, para os interesses da sociedade, desenvolvam essas tecnologias. Então, permanentemente, a interpelação que chega à universidade ela é essencialmente fetichizada por uma perspectiva utilitarista. A empresa X precisa isto da universidade, então a universidade vira uma peça na engrenagem daquela empresa para produzir aquilo que a empresa X está precisando. Não é isso, e não pode ser essa forma de interação da universidade com as nossas, com os setores produtivos e vice-versa. Ótimo, professora. A gente está aqui super feliz de poder ouvir o pessoal enviando aqui, muito bom, excelente. Então, a gente tem mais uma questão que por favor, comente sobre escola sem partido, que é uma mordaça para os docentes, cerceando a liberdade de cátedra. A escola sem partido foi um intento de institucionalizar como lei a guerra cultural. É para isso. Foi muito importante a resistência dos sindicatos, movimentos, das universidades, das associações científicas e também do Supremo, identificando exatamente aquilo que a escola sem partido é um mecanismo de censura e de dogmatismo, orientado pela perspectiva da guerra cultural. Ou seja, eles tentaram, com a criação de um projeto de lei que institui a escola sem partido, tentaram transformar em lei as ferramentas para impor as suas concepções de vida, de sociedade, de mundo, inscritas na guerra cultural. Ou seja, tentam instituir uma perspectiva afim ao neofascismo por meio de um projeto de lei, né? E eu creio que a resistência foi muito vigorosa, muito simbólica, e inclusive mostra tensões no próprio bloco de poder em que algumas dos seus aparelhos de hegemonia entenderam que isso era demasiado, digamos assim, em termos de tentativa de difundir um monopólio do que é dado a pensar no país. Muitíssimo perigoso, mas eu creio que a resistência foi muito vigorosa e importante. Ótimo. A gente, Verusca, você vai colocar a próxima questão que a gente tem aqui? Professor, também perguntaram aqui, pergunta do Ari, se a universidade hoje estaria elitista. Eu penso que a universidade brasileira mudou muito. Há décadas que começam em 2000, se caracterizaram por mudanças muito profundas no acesso à universidade brasileira. O perfil social dos nossos estudantes mudou de maneira real em todos os cursos. Longe ainda de uma democratização que só seria possível com a universalização do acesso à educação superior pública, coisa que estamos muito longe, mas não podemos deixar de celebrar mudanças que vieram com as leis de cotas, com acesso via escola pública. São medidas que, de fato, mudaram muito a composição social, de modo que hoje o grosso dos nossos estudantes são estudantes que provêm de frações exploradas e expropriadas da classe trabalhadora. Nós podemos dizer que, grosso modo, 65% dos nossos estudantes são estudantes que têm
uma renda familiar de 2 salários mínimos e meio para baixo. Então, temos uma mudança muito importante no perfil social e devemos perseverar para não apenas manter esses estudantes, mas ampliarmos a participação dos estudantes das classes trabalhadoras mais exploradas e expropriadas nas nossas instituições. Mas houve uma mudança importante nos últimos anos e temos que estar atentas para defendê-las. Beleza. Bom, professor, a gente caminha para o final agora, até porque a gente está aqui já fazendo uma série de perguntas e ficaria, mas precisamos também respeitar o tempo natural e de exaustão, né, o seu, principalmente, porque nós estamos aqui maravilhados, mas o Ricardo coloca uma questão sobre financiamento das universidades, essa questão dos investimentos, né? Acho que mais ou menos é isso, que se ele quiser complementar, mas eu acho que a ideia é mais ou menos pensar um pouco as formas, né, dos financiamentos. Aí ele colocou aqui, tivemos uma expansão do sistema universitário a partir do financiamento público das instituições privadas e do Reúne. É um pouco essa questão, que é a última pergunta, professor. O Brasil gasta muito pouco com educação pública. Nós temos um PIB minguante, porque relativamente o nosso PIB vem caindo desde 2013, 14, né? Enfim, o encolhimento é muito relevante do nosso PIB, mas ainda assim estamos em torno de 4,5 a 5 pontos do PIB, o que é muito insuficiente para assegurar a educação pública de qualidade. As nossas instituições de ensino superior, as instituições federais, junto com os institutos, Pedro II, Benjamin Constant, isso representa mais ou menos 1,2% do PIB, incluindo aí a pós-graduação, o que é muito pouco. O grosso da educação hoje, dos gastos, está sob responsabilidade dos estados e municípios, o que é contraditório com a situação tributária e da distribuição dos tributos no país, que grande parte estão concentradas, né, a distribuição está concentrada no governo federal. Então, nós temos um problema estrutural no Brasil para financiamento. E temos a voracidade do setor privado, que tem a maioria das matrículas de educação superior em nosso país, que, durante muito tempo, se apropriaram de uma parcela muito grande do fundo público, sobretudo por meio do FIES. O FIES chegou a representar uma conta superior a 32 bilhões, quando o recurso de investimento e de manutenção das universidades federais estava empantanado em 6 bilhões. As 63 universidades, então, em funcionamento tinha 6 bilhões e alguma coisa, e o FIES estava recebendo algo como 32 bi. Então, nós temos problemas, digamos, de desenho do sistema de financiamento e, ao mesmo tempo, temos uma insuficiência crônica de recursos. E as universidades estaduais aqui no Rio de Janeiro viveram isso de uma forma muito dramática, né? A UES, o ENF e a UERJ passaram por momentos, enfim, a gente sabe que ainda restam muitas dificuldades, mas passaram por momentos muito ásperos. Lembro que muitas vezes eu conversei com o reitor, né, o professor Luiz Passoni, enfim, a quem mando também um abraço, enfim, das situações adversas, né, da UENF, enfim, em relação às suas contas, terceirização, enfim. Nós estamos precisando de um novo modelo de financiamento. E esse modelo de financiamento, a meu ver, deve assegurar, primeiro, a definição de recursos obrigatórios para as instituições. E, segundo, deve assegurar a autonomia efetiva das universidades no recebimento desses recursos. Eles não podem ser permanentemente contingenciados,
porque isto impede que as universidades possam planificar o futuro. E cada vez mais nós estamos sendo desafiados a pensar o futuro em grandes programas de pesquisas interdisciplinares. E sem infraestrutura econômica para isso, é muito difícil levarmos isso adiante. Eu dei o exemplo da tentativa de construirmos no nosso parque tecnológico plantas industriais para desenvolver protótipos, etc., em relação a biofármacos e farmoquímicos junto com farmanguinhos e biomanguinhos. Nós não temos hoje estabilidade orçamentária e previsão orçamentária para fazermos esses grandes projetos que são estratégicos para a nação. Isso vai exigir mudanças radicais em nosso país. Nós não podemos seguir na toada ultra-neoliberal. Com essa toada ultra-neoliberal, emenda 95, né, que decorre do golpe, tudo isto cria restrições no Estado em que o lugar da universidade, da ciência e tecnologia, não existe. E nós temos que entender que hoje não basta pensar em lógicas autodestrutivas de meritocracia, de competição interna, porque o nosso problema não é de gestão do recurso, é da inexistência de recursos na escala e na proporção necessárias ao desenvolvimento institucional e estratégico das nossas universidades para que o país possa ser um país capaz de assegurar uma vida melhor, o que os povos indígenas chamam de bem viver. E nessa pandemia estamos dimensionando o que é um bem viver. Eu creio que as nossas universidades são instituições com essa vocação generosa, enfim, em relação ao futuro. Então, vamos seguir perseverando a mudança no nosso país, a democracia, o Estado Democrático de Direito, o fim da emenda 95, enfim, são todos temas estruturantes para o futuro. Então, frente a isso, organização, mobilização e paixão pela justiça social, pela igualdade social, pela democracia e pelo direito de todos que têm um rosto humano ao bem viver. São grandes desafios, mas que nos mobilizam e nos apaixonam. Obrigada, obrigado a oportunidade, tá? Foi muito bom estar aqui juntos, muito feliz, Verusca, Luciane, Ricardo, enfim, a todos que... E também a cada um que nos acompanhou nesse final de manhã. Sim, agradeço, professor Lerner, muito obrigada pelas colocações. E agradeço ao público também. Isso, e eu queria só reverberar aqui, professor, as pessoas reagiram muito às suas colocações durante a manhã, como aqui o Cláudio colocou, devo tudo só ao FRJ, as pessoas, excelente colocação, a Edna colocou a importância de pensar na questão humana da educação. Então, é interessante que a gente teve uma live onde as pessoas expressaram seus sentimentos ao longo das falas. E eu acho que isso se deve a certo momento que se vive em termos da percepção da pandemia, do lugar da universidade, do lugar da educação e do nosso lugar como humanidade dentro de um quadro concreto de ameaça à existência de milhares de pessoas, né? A percepção de que as pessoas próximas adoecem, a situação do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas também de Manaus e aqui em Campos, e elas não têm esse amparo, e ao mesmo tempo a falta do investimento e o ataque às universidades tem produzido efeitos de uma sensibilidade muito grande ao tema. E acho que, da nossa parte, como a do ENF, não poderíamos fazer live melhor para discutir o tema do que essa hoje com o professor Roberto Lerner. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco e todas pelas colocações. Na semana que vem, a gente discute meio ambiente, que eu acho a discussão não dá nem para dizer que é o ministro, né, do Salles, de passar boiada,
isso também não deixa de ser um tema central para as universidades. Então, me despeço e mando um grande abraço. Espero que possamos estar juntos novamente, professor, de forma presencial e não virtual em breve. Obrigada. Abraço grande, fiquem bem, cuidem-se. Verusca, é muito bom estarmos juntos, Luciane. Um abraço. Prazer, vocês. professor. Abraço grande e fiquem bem. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada.